Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Esse é o capítulo 11, Mau Guia, o de Napoleão. Bom Guia, o de Bulou. Nós conhecemos o tocante desprezo de Napoleão. Grouchy, esperado, Blücher chegou. A morte no lugar da vida. O destino tem suas reviravoltas. Ele esperava o trono do mundo e só viu Santa Helena. Se o pequeno pastor que servia de guia a Bulou, tenente de Blücher, que o aconselhou a desembocar da floresta por cima em Frischemont, ao invés de ir por baixo por Plancenoit. A forma do século XIX teria sido, talvez, diferente. Napoleão teria ganhado a Batalha de Waterloo. Por todo outro caminho embaixo, por Plancenoit, o exército prussiano teria encontrado uma ravina intransponível para a artilharia, e Bülow não teria chegado. Ouro. 1 hora a mais de atraso, e o general prussiano Muffling já não encontraria Wellington de pé. A batalha estava perdida. Já era tempo, nós vemos, que Blücher chegasse. Ele estava, por assim dizer, forte atrasado. Ele estava escalonado a Dion-le-Mont e partiu ainda na madrugada, mas os caminhos estavam complicados e as divisões atolavam. A lama chegava até o meio dos canhões. E outra, ele precisou passar pela estreita ponte do Havre. A rua que dava acesso a essa ponte foi incendiada pelos franceses, e as caixas e os furgões da artilharia não podiam passar entre as chamas. Então, eles tiveram que esperar o incêndio se apagar. Já era meio-dia e à frente da guarda de Bülow ainda não tinha chegado a Capela São Lambert. A ação, começada 2 horas antes, teria terminado às 4 horas, e Blücher chegaria no meio de uma batalha vencida por Napoleão. Tais são esses imensos acasos proporcionados por um infinito que nos escapa. Desde meio-dia, o imperador, o primeiro, havia visto com sua grande vista no extremo do horizonte algo que o chamou a atenção. Ele disse: "Voilà, eu vejo embaixo uma nuvem que parece uma tropa." Depois perguntou ao duque d'Almaty: "Soult, o que você vê perto da capela Saint-Lambert?"
O marechal, olhando por seus binóculos, respondeu: 4 ou 5 mil homens, sir. Evidentemente, Grouchy. No entanto, eles estavam imóveis na neblina. Todos os binóculos do Estado-Maior estudaram a nuvem vista pelo imperador. Alguns disseram: são colunas de fujões. Outros disseram: são árvores. Na verdade, a nuvem não se movia. Então, o imperador enviou para fazer o reconhecimento desse ponto obscuro a divisão de cavalaria ligeira de Domon. Bulow, em efeito, não se movia. Sua guarda dianteira estava enfraquecida e não poderia fazer muita coisa. Ele deveria esperar o grosso do corpo do exército e tinha ordem de se concentrarem antes de entrar em linha. Mas, às 5 horas, vendo o perigo eminente de Wellington, Blücher ordena a Bulow de atacar e disse essas palavras remarcáveis: é preciso dar um pouco de ar ao exército inglês. Pouco depois, as divisões Lostan, Hiller, Hack e Rissel moviam-se diante do corpo de Lobau. A cavalaria do príncipe Guilherme de Prússia desembocava do bosque de Paris por Plancenoit, que estava em chamas. E as bolas prussianas começavam a chover até nas linhas de guarda em reserva detrás de Napoleão. E esse é o final do capítulo 11. Como sextou, temos 2 riquiquis. Começamos agora o capítulo 12. A guarda. Sabemos todo o resto. A irrupção de um terceiro exército, a batalha deslocada, 86 bocas de fogo estourando de repente, Pirch primeiro chegando com Bulow, a cavalaria de Zieten, comandada por Blücher, ele mesmo, em pessoa, os franceses reprimidos, Marcognet varrido do platô de Oran, Durruth desalojado de Papelotte, Donzelot e Quiot recuando, Lobau atacado pelo lado. Uma nova batalha se precipita ao cair da noite em nossos regimentos desmantelados. Toda a linha inglesa recomeçando a ofensiva e empurrando para frente aquele gigantesco buraco feito no exército francês. A metralhadora inglesa e a metralhadora prussiana
se entreajudavam. A exterminação, o desastre do fronte, o desastre no flanco. A guarda entrando em linha sob esse colapso terrível. Como ela sabia que iria morrer, ela grita: "Viva o imperador!" A história não tem nada de mais emocionante que essa agonia deslumbrante em aclamações. O céu, que esteve nublado todo o dia, de repente, nesse momento, que eram as 8 horas da noite, as nuvens do horizonte afastam-se e deixam passar através dos ormes, são árvores da estrada de Niveles, essa grande vermelhidão sinistra do pôr do sol. Ouvimos levantar-se a Austerlitz. Cada batalhão da guarda para essa ação estava comandado por um general. Friant, Michel, Roguet, Arlet, Mallet, Porret de Morvan estavam ali. Quando o alto boné dos granadeiros da guarda, com a larga placa em forma de águia, apareceram, simétricos, alinhados, tranquilos, esplêndidos. Em meio à confusão dessa mistura, o inimigo sente o respeito da França. Acreditamos ver 29 vitórias entrarem no campo de batalha, asas abertas, e os que eram vencedores estimaram-se vencidos. Recuaram. Wellington grita: "De pé, guardas, e mirem bem." Então, nesse momento, o regimento vermelho dos guardas ingleses, que estava deitado detrás das moitas, levantou-se de uma só vez e uma nuvem de metralhas criva de balas a bandeira tricolor, tremendo tudo em torno de nossas águias. Todos rolaram no chão e a suprema carnificina começou. A guarda imperial sentiu dentro da sombra o exército metendo o pé em volta deles. E também sentiu a vasta queda da derrota. Ela ouviu "Salve-se quem puder", que substituiu o "Viva o Imperador". Mas, mesmo com a fuga detrás, ela continua avançando, mais e mais atordoada e morrendo a cada passo que dá. Não houveram hesitações, nem tímidos. O soldado dessa tropa é tão herói como o general. Nenhum homem faltou ao suicídio. Ney, atordoado, grande em toda a altura pela morte aceita, oferecia-se a todos os golpes nessa tormenta.
Ele teve então seu quinto cavalo morto sob ele, em suor, olhos em chamas, uniforme desabotoado, uma de suas epoletes meio cortada por um golpe de sabre, sua placa de grande águia deformada por uma bala, sangrando, furioso, magnífico, uma espada quebrada na mão. Ele dizia: venham ver como morre um marechal da França. Mas em vão. Ele não morreu. Dizem que a morte fugia dele no campo de batalha. Ele estava furioso e indignado. Então, ele joga no ar uma questão para Druedirlon. E você? Você não está tentando se fazer matar? Ele grita no meio de toda essa artilharia que esmagava um punhado de homens em volta dele. Vocês não têm nada para mim? E eu? Eu quero todas as bolas inglesas entrando no meu ventre. E você estava reservado para as balas francesas, infortunado. E esse é o final do capítulo 12. Então, começamos com o capítulo 13. Está preparado? A catástrofe. A derrota detrás da guarda foi lúgubre. O exército dobrou-se bruscamente de todos os lados e, ao mesmo tempo, a Hougoumont, a Essanta, a Papelotte e a Placenois. O grito "Traição!" foi seguido pelo "Salve-se quem puder!". Um exército que deserta é como um degelo. Todos são como flechas. Racham, quebram, frotam, rolam, caem, se esbarram, apressam-se e se precipitam. A desagregação inesperada. Ney empresta um cavalo, salta em cima dele e, sem chapéu, sem gravata, sem espada, se mete atravessado na calçada de Bruxelas para parar, ao mesmo instante, os ingleses e os franceses. Ele tentou reprimir o exército. Ele gritou, xingou, insultou. Ele tentava reter a derrota. Ele estava alterado e os soldados fugiam dele, gritando: Viva o Marechal Ney! 2 regimentos de Djurut iam e vinham, atordoados, jogados de um lado para o outro, entre a sabre de Uhlans e a fuzilada das brigadas de Kemp, de Best, de Pack e de Hilandut. A pior das misturas é a derrota. Os amigos se entrematam para fugir. Os esquadrões e os batalhões se partem
e se dispersam uns contra os outros. Enorme espuma da batalha. Lobo, a uma extremidade, como Hayley, na outra, estavam enrolados no fluxo. Em vão, Napoleão fez uma muralha com o que restava da guarda. Em vão, ele gastou como um último esforço seu esquadrão de serviço. Keogh recua diante de Vivian. Kellerman recua diante de Vandeleur. Lobau recua diante de Bülow. Morat recua diante de Pirch. Domon e Subervic recuam diante do príncipe Guillaume de Prússia. Guiot, que conduziu a carga dos esquadrões do imperador, caiu aos pés dos dragões ingleses. Napoleão corre em galope ao longo dos fujões. Os arenga, os pressiona, os ameaça e os suplica. Todas essas bocas que gritaram pela manhã, viva o imperador, ficavam boquiabertas. Não o reconheciam apenas. A cavalaria prussiana, fresca, recém-chegada, se lança, voa, sabre, corta, picota, mata e extermina. O acoplamento corre. Os canhões se salvam. Os soldados do trem desatrelam os vagões e pegam os cavalos para fugir. Os furgões, capotado, as 4 rodas para cima, obstruíam a passagem e foram ocasião de massacre. Nós esmagamos, nós juntamos e caminhamos sobre os mortos e os vivos, os braços perdidos. Uma multidão vertiginosa lota as estradas, os caminhos, os atalhos, as pontes, as planícies, as colinas, os vales, os bosques, superlotados por essa fuga de 40.000 homens. Gritos, desespero, mochilas e fuzis jogados entre o centeio, passagens feitas a golpe de espada. Nesse momento, não tem camarada, não tem oficial, nem generais. É um inexprimível pânico. Ziethen, sabrando a França tão comodamente. Os leões agora eram servos. Tal foi essa fuga, meu querido passante. A Genappe, nós tentamos voltar. Tentamos fazer frente. Lobau religa 300 homens. Nós fizemos uma barricada na entrada do vilarejo. Mas na primeira rajada da metralha prussiana, todos fugiram outra vez. E Lobau foi capturado. Vemos ainda hoje as marcas dessa rajada de metralha, impressa no velho pinhão de um casebre em brique, à direita da ruta
alguns minutos antes de entrar em Genappe. Os prussianos se lançaram dentro de Genappe, furiosos, sem dúvidas, de serem tão pouco vencedores. A perseguição foi monstruosa. Blücher ordena a exterminação. Roguet havia dado esse lúgubre exemplo de ameaçar de morte os granadeiros franceses que trouxessem um prisioneiro prussiano. Blücher depassa Roguet. O general da Jovem Guarda do Sesme, acuado na porta de um albergue em Genappe, entrega sua espada a um hussar da morte, que pega a espada e o mata com ela. A vitória terminou com o assassinato dos vencidos. Puniremos, porque nós somos a história. O velho Blücher se desonrou. Essa ferocidade atingiu a altura do desastre. A derrota desesperada atravessa Genappe, atravessa os Quatre-Bras, atravessa Groselhas, atravessa Frasne, atravessa Charleroi, atravessa Thuin e só para na fronteira. Tristeza. E quem então fugia da sorte? Um grande exército. Essa vertigem, esse terror, essa queda na ruína da mais alta bravura que surpreendeu a história. Isso é sem causa? Não. A sombra de uma direita enorme se projeta sobre o Waterloo. É a jornada do destino, a força acima do homem fez esse dia ali. Daí, o abaixar triste de cabeças. E, a partir daí, todas essas grandes almas entregaram suas espadas. Esses que haviam vencido a Europa estão tombados, derrotados, não tendo nada mais a dizer ou a fazer, sentindo dentro da sombra uma presença terrível. Hoc erra in fatis. Tal era o seu destino. Esse dia ali, a perspectiva do gênio humano mudou. O Waterloo foi a dobradiça do século XIX. O desaparecimento do grande homem era necessário no advento do grande século. Alguém a quem não se replica se encarregou disso. O pânico dos heróis se explica. Dentro da Batalha de Waterloo, teve mais do que nuvem, teve um meteoro. Deus passou ali. A noite caindo, dentro de um campo, perto de Genappe,
Bernard e Bertrand, segurando pela aba de sua casaca, retêm um homem abatido, pensativo, sinistro que, trazido até ali pela corrente da derrota, acabava de colocar os pés na terra, passou debaixo de seu braço a rédea de seu cavalo, com o olhar perdido, voltava sozinho ao Waterloo. Era Napoleão, tentando ainda ir avante, imenso nesse sonâmbulo de um sonho colapsado. E esse é o final do capítulo 13. Entramos agora no capítulo 14, a última quadra. Algumas quadras da guarda, imóveis na corrente da derrota, como os rochedos dentro de um rio que corre, seguraram até a noite. A noite chegada, a morte também. Eles esperaram essa dupla sombra e, destemidos, deixaram-se envolver. Cada regimento, isolado um do outro, não tendo mais vínculo com o exército, rompido de todos os lados, morria por sua conta. Eles entraram em posição para fazer essa última ação, alguns nas alturas de Rossomme e outros na planície de Mont-Saint-Jean. Ali, abandonados, vencidos, terríveis, essas quadras sombrias agonizaram formidavelmente. Ulmer, Wagram, Nienat e Friedelin morreram nelas. Ao crepúsculo, perto das 9 horas da noite, embaixo do platô de Mont-Saint-Jean, sobrava uma. Neste vale funesto, ao pé dessa ribanceira montada pelos couraceiros e inundada agora pelas massas inglesas, sob o fogo convergente da artilharia inimiga vitoriosa, sob uma assustadora densidade de projéteis, essa quadra lutava. Ela era comandada por um oficial obscuro chamado Cambronne. A cada descarga, a quadra diminuía, mas repostava. Ela replicava a metralha com fuziladas, retrescindo cada vez seus 4 muros. De longe, os fujões paravam por momentos, sem fôlego, escutando dentro das trevas essa sombria tempestade decrescente. Quando era essa legião só um punhado, quando sua bandeira não era mais do que um trapo, quando seus fuzis sem munição eram só bastões, quando a montanha de cadáveres ficou maior do que o grupo ainda vivo,
houve entre os vencedores um tipo de terror sagrado em volta desses agonizantes sublimes, e a artilharia inglesa, tomando fôlego, fez silêncio. Isso foi uma espécie de descanso. Esses combatentes tinham em volta deles como um formigamento de espectros, as silhuetas de homens a cavalo, o perfil escuro dos canhões, o céu branco visto entre as rodas, a colossal cabeça da morte que os heróis entreveem sempre na fumaça, ao fundo da batalha, avançando sobre eles e os olhando. Eles puderam ouvir na sombra crepuscular quando eles recarregavam as peças, as mechas sendo acesas, parecendo olhos de tigres na noite. Fizeram como um círculo em volta deles. Todos os lançadores das baterias inglesas se aproximaram dos canhões. E então, emocionados, tendo um minuto supremo, suspenso sobre esses homens, um general inglês, Colville, segundo alguns, e Maitland, segundo outros, grita para eles: bravos franceses, rendam-se. Cambronne responde: merda. E esse é o final do capítulo 14. Pela primeira vez nesse canal, nunca jamais visto, teremos um terceiro capítulo. Ok. São 3 Rikikis e os 3 vão juntos. Eu poderia dizer até 3 irmãozinhos. Então vamos lá. Capítulo 15. Cambronne. O leitor francês, querendo ser respeitado, a mais bela palavra, talvez, que um francês disse jamais, não pode ser repetida. Proibido colocar sublime dentro da história. Mas, a nosso risco e perigo, nós infringiremos essa proibição. Lamartine reprovou a presença dessa palavra de Cambronne no livro Os Miseráveis, dizendo a Hugo que isso era demagogia gramatical. Mas Hugo respondeu com uma nota sobre isso. Ela entra por direito em meu livro. É a miserável das palavras. Donc, entre todos esses titãs, houve Cambronne. Dizer essa palavra e morrer em seguida, o que há de maior? Porque é morrer por vontade. Não é culpa desse homem. Sim, metralhado. Mas
Ele sobreviveu. O homem que ganhou a Batalha de Waterloo não foi Napoleão em derrota, nem Wellington, dobrado às 4 e desesperado às 5. Tampouco Blücher, que nem lutou. O homem que ganhou a Batalha de Waterloo foi Cambronne. Atacar com uma tal palavra a tempestade que vos mata é vencer. Dar essa palavra como resposta à catástrofe, dizer isso ao destino, dar essa base ao leão futuro, jogar essa réplica na chuva da noite, ao muro traidor de Hougoumont, ao caminho cavado de Oran, ao atraso de Grouchy, à chegada de Blücher, ser a ironia dentro do sepulcro. É fazer de forma a continuar de pé, mesmo depois de tombar. É afogar em 2 sílabas a colisão europeia, oferecer aos reis essa latrina já conhecida dos Césares. É fazer da última das palavras a primeira, misturando-a ao brilho da França. É fechar o isolamento de Waterloo por uma terça-feira de carnaval. É completar Leônidas por Rabelais. Resumir essa vitória em uma palavra suprema, impossível de pronunciar. Perder o terreno e guardar a história. Depois dessa carnificina, ter para si os risos é imenso. Esse insulto, como um raio, isso atinge uma grandeza esquiliana, uma referência ao dramaturgo grego Esquilo. A palavra de Cambronne tem o efeito de uma fratura, a fratura de um peito pelo desdém. É a sobrecarga de agonia que faz a sua explosão. Quem venceu? Foi Wellington? Não. Sem Blücher, ele estava perdido. Então foi Blücher? Não. Se Wellington não tivesse começado, Blücher não teria acabado. Foi Cambronne, esse passante de última hora, esse soldado ignorado, esse infinitamente pequeno na guerra. Sente que existiu ali uma mentira em uma catástrofe duplamente dolorosa. E é o momento que ele explode de raiva, eles oferecem uma saída, a vida. Como não saltar de raiva? Eles estavam lá, todos os reis da Europa, os generais felizes. Eles tinham 100.000 soldados vitoriosos e detrás dos 100.000, 1.000.000. Os canhões com as mechas acesas, boquiabertos. Eles têm sobre seus calcanhares a guarda imperial e o grande exército. Eles acabaram de esmagar Napoleão e só resta Cambronne. Só existe para protestar esse verme de terra, essa minhoca.
e ele protestará. Então, ele procura uma palavra como se procurasse uma espada. Ela vem da espuma, e essa espuma é a palavra. Diante dessa vitória prodigiosa e medíocre, diante dessa vitória sem vitorioso, esse desesperado endireita as costas. Ele sofre a enormidade, mas constata o nada. E ele faz mais do que cuspir sobre ela. E sob os escombros do número, da força e da matéria, ele encontra na alma uma expressão, o excremento. Nós o repetimos. Dizer isso, fazer isso, encontrar isso é ser vencedor. O espírito dos grandes dias entra nesse homem desconhecido, nesse minuto fatal. Cambronne encontra a palavra de Waterloo, como Roger de Lisle encontrou a Marseillaise, por uma visitação do sopro do alto, um eflúvio do furacão divino se descola e vem passar através desses homens, e eles estremeceram. Uns cantam o canto supremo, outros gritam desesperadamente. Essa palavra do desdém titânico, Cambronne, não só a joga para a Europa em nome do Império. Isso seria pouco. Ele a joga ao passado em nome da Revolução. O escutamos e reconhecemos em Cambronne a velha alma dos gigantes. Parecia ser Danton que falava, ou Kleber que rugia. A palavra de Cambronne, a voz inglesa respondeu: Fogo! As baterias resplandeceram, a colina tremeu, de todas as bocas de fogo saíram o último vômito de metralhas. Penível, uma vasta fumaça, vagamente esbranquiçada pela lua que levantava. Quando dissipou-se, não havia mais nada. Esse resto formidável foi exterminado. A guarda estava morta. E foi assim que as legiões francesas, maiores do que as legiões romanas, expiraram a Mont Saint-Jean. Sobre a terra molhada de chuva e de sangue. Entre o trigo sombrio, no lugar onde passa agora, às 4 horas da manhã, apitando e chicoteando alegremente seu cavalo, Joseph, que faz o serviço da mala postal de Nivelle. E esse é o final